Eu quero pensar com os irmãos sobre o tema Vidas no Altar do Senhor. Eu creio que não só eu, mas eu creio que você também, você que nos assiste também através da transmissão, você já está começando a programar a sua vida, a pensar em algo futuro, pensar em questões futuras acerca da sua vida para o próximo ano. E eu não tenho dúvida, queria pensar com vocês hoje sobre esse tema, Vidas no Altar do Senhor. E eu espero, que talvez seja esse o desejo do nosso coração, em que 2024 nós possamos ter uma vida no altar do Senhor. Eu convido aos amados para a leitura em Levítico capítulo 6, lá no comecinho da Bíblia, Levítico capítulo 6, apenas o versículo 13. Nós vamos tratar também sobre outros livros, outros capítulos da Bíblia, mas o texto que usaremos como base é esse aqui, de Levítico, capítulo 6, versículo 13. Diz assim o texto: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, queridos? Eu quero começar a nossa meditação nesta noite, nosso estudo, fazendo duas perguntas retóricas para os irmãos, para a igreja, para você que também nos assiste. Como foi o ano de 2023 para você? Ou como está sendo? Ainda temos aí alguns poucos dias para terminar o ano. Mas se você pudesse fazer uma leitura desse ano, como é que foi esse ano de 2023 para você? Foi um ano bom? Ou não foi um ano tão bom assim? Foi um ano de conquistas, um ano de realizações, de vitórias? Foi um ano próspero para você, em vários aspectos? Talvez porta de emprego que se abriu para você, talvez algumas realizações que você tanto esperava e que finalmente aconteceu neste ano. Como foi a sua vida? Como foi esse ano de 2023 para você? E se eu fizesse uma segunda pergunta também para você, também de forma retórica, você não precisa responder. Na sua vida espiritual, o ano de 2023, como é que esse ano foi para você? Como é que foi esse ano no quesito espiritual? Você se dedicou mais? Você se aplicou mais? Você fez aquilo que estava ao seu alcance a fazer em relação ao reino de Deus? Você talvez conquistou coisas também dentro do reino que você tanto almejava? Como é que foi esse ano para você? A segunda pergunta retórica, aliás, a terceira pergunta, O que é que você espera ou o que é que você está projetando para o ano que está chegando? O que é que você espera? No crivo comum lá fora, o que é que você tem almejado, que você tem pedido a Deus, que talvez nesse ano não aconteceu e que você já colocou na sua lista de petição para o próximo ano que vai começar? Talvez a abertura de uma porta de emprego, talvez uma solução para um problema, a resolução de um problema, talvez familiar, talvez uma reconciliação, talvez a conquista de um bem que você tanto tem esperado, tanto tem trabalhado por isso, a aprovação em um concurso, talvez, mas o que você espera para 2024? E também não posso deixar de perguntar o que você tem de projeto para 2024 em relação à sua vida espiritual. Deixa eu adiantar uma coisa para você, não há pecado nenhum quando a gente projeta a nossa vida, quando a gente pensa em algo para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos, não há pecado nenhum nisso. Mas o que é que nós buscamos em relação à nossa vida espiritual? Um versículo que é bem conhecido e todos nós conhecemos ele talvez de ponta a ponta, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nos adverte quanto àquilo que nós devemos buscar, a preocupação que nós devemos ter em nosso coração em primeiro lugar, que é buscar o reino de Deus e as demais coisas, ou todas as coisas, em algumas versões, essas nos serão acrescentadas. Não muito distante, Paulo também fala sobre isso lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele vai dizer assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo,
buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Eu entendo que quando o apóstolo Paulo fala em relação a não pensar nas coisas que são da terra, é não nos apegarmos demais a essas coisas da terra, porque tem coisas na terra que nós precisamos, é verdade. Mas nós não podemos nos dar em excesso para essas coisas. Essas coisas não podem dirigir ou nortear a nossa vida, não pode ser o nosso objetivo final. As coisas desta terra, deste tempo. O texto em que nós lemos em Levítico é quando o Senhor começa a falar com Moisés acerca das leis. Ele começa a instruir Moisés para que Moisés passe para o povo os seus mandamentos. E aqui, em especial, o Senhor vai falar sobre o holocausto, sobre queima, sobre entrega. O holocausto era a oferta que era queimada, que agradava ao Senhor. A verdade é que quando nós pensamos em holocausto, a primeira ideia que vem em relação à antiga aliança para nós, ela está intrinsecamente ligada ao pecado e não deixa de estar. O holocausto em si, a oferta queimada em si, era para agradar a Deus, acalmar a indignação divina contra o pecado. E em Levítico, aqui nesse capítulo, ele vai tratar essa questão, vai orientar Moisés, para que Moisés oriente o povo em relação a esse altar. E o Senhor vai dizer que esse altar ele tem que estar com a chama acesa. Mas o holocausto também, o sacrifício também, nós encontramos na Bíblia outros sentidos em relação ao sacrifício, não só pela propiciação do pecado, mas tem o holocausto também da gratidão a Deus, do reconhecimento a Deus. Abel, quando faz um holocausto, quando faz um altar e prepara ali um holocausto em gratidão a Deus pela sua colheita, pelo que ele havia feito. E o texto mostra para nós que provocou uma indignação em Caim, levando até mesmo o primeiro homicídio relatado na Bíblia. Um holocausto de gratidão a Deus. Há também um holocausto de sacrifício a Deus e em obediência a Deus. Esse nós conhecemos, que foi Abraão. Quando Deus pede o seu filho em sacrifício. E Abraão o faz. Nós conhecemos a história, ele caminha todo o processo, ele obedece ao Senhor em todo o processo, e na hora em que ele ia imolar o seu filho, o Senhor aparece com a solução para ele. Mas ele obedece. O holocausto de sacrifício em obediência a Deus. Queridos, quer seja por propiciação, quer seja por gratidão, quer seja por obediência, todo o holocausto era oferecido no altar. O altar simbolizava a presença de Deus. O povo, as conquistas e tudo que o povo, as coisas que o povo adquiria naquele tempo, eles tinham prazer em apresentar diante do Senhor em holocausto, porque ali se manifestava a presença do Senhor. O altar era e é o ponto culminante da nossa vida espiritual, onde nós nos encontramos com Deus. E era isso que o povo fazia. Porque o altar era um lugar também de comunhão com Deus. As pessoas sabiam que ali existia a presença de Deus. E aí, Levítico, o Senhor fala para Moisés que esse altar, essa chama, ela precisa estar sempre o quê? Sempre acesa. Sempre acesa. E eu entendo, irmãos, que tem três sacrifícios, né, que nós precisamos ter muito bem definido na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã. O primeiro dele é o altar da devoção ao Senhor. O segundo dele é o altar da adoração ao Senhor. E o terceiro, e é o que Moisés faz, e que o povo fazia, e que nós também precisamos fazer, é o altar da obediência ao Senhor. E o Senhor quer as nossas vidas também no altar. O Senhor quer a chama da nossa adoração no altar, da nossa devoção no altar. O Senhor quer acesa em nós, da obediência também em nós. E aí eu quero pensar com os irmãos sobre 3 pontos, ou 3 condições básicas para nós
mantermos as nossas vidas no altar do Senhor da maneira que agrade ao Senhor, que o Senhor tenha prazer em nossas vidas. E a primeira condição que eu quero destacar com os irmãos aqui é o autoexame. Eu convido os irmãos para irem comigo lá em Salmos 139, versículo 23 e 24, que nós conhecemos bem. Salmos 139, versículo 23 e 24. O texto vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, quando nós olhamos para esse texto de uma forma mais cética, quando nós procuramos olhar com uma visão mais ampla, não só fazendo uma leitura aleatória desse texto aqui, nós entendemos, e eu entendo, que é preciso coragem. Você olhar para o Senhor, você se colocar diante do Senhor e falar para o Senhor: Senhor, sonda a minha vida. Senhor, olha para o meu coração. Isso não é fácil, irmãos, porque às vezes, de contrapartida, assim como nós falamos em autoexame, às vezes nós caímos no autoengano, em achar que as coisas que nós fazemos, a maneira como nós vivemos, nós estamos nos escondendo do Senhor. E o Senhor não está vendo essas coisas. Quando nós pedimos o Senhor para sondar, o termo aqui, sondar, a palavra sondar, é pesquisar, procurar, penetrar, examinar detalhadamente. E é isso que Davi pede ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Autoexame, queridos. Autoexame. O Senhor nos conhece, irmãos, não há nada a nosso respeito que o Senhor não saiba de nós. Nada a nosso respeito que o Senhor não saiba de nós. Desde a nossa existência, no mesmo capítulo 139, versículo 1, 2, 3 e o versículo 13, o texto vai dizer assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe, Senhor, penetras o meu pensamento, ou os meus pensamentos. Esquadrinhas, Senhor, o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O versículo 13 vai dizer assim: pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Ou seja, toda a trajetória de vida que nós temos até então, o Senhor conhece. E não há nada em nós que esteja oculto aos olhos do Senhor. Não há pecado oculto, não há transgressão oculta, não há erro oculto, que o Senhor não saiba a nosso respeito. Como se nós pudéssemos fugir ou sair da presença do Senhor. O profeta Jonas, a história que nós conhecemos, e que muito me admira, ele sendo um profeta, um homem de Deus, cair nesse auto-engano em achar que poderia fugir da presença de Deus, desobedecendo ao que Deus o havia mandado fazer. E assim nós somos às vezes, irmãos, o auto-engano. E permanecemos às vezes, nos prendemos às vezes em nossos pecados, em nossos erros. E eu sei que talvez nós tenhamos pessoas que vão dizer assim, até mesmo perguntar: mas pastor, se Deus já sabe tudo a nosso respeito, se Deus já sabe tudo acerca da minha vida até então e toda a minha vida futura, o que me resta ainda, se o Senhor já sabe, por que pedir para o Senhor sondar? Por que o salmista, por que Davi pede para o Senhor sondar? Nós temos duas respostas óbvias para isso. A primeira delas é que o Senhor não é invasivo. O Senhor sabe de tudo isso, o Senhor sabe da nossa vida, da minha vida, dos meus pecados, mas o Senhor fica observando o meu comportamento. Porque na minha confecção, na geração humana, o Senhor deu e colocou sobre nós o direito de escolha, que se chama, nós conhecemos como livre-arbítrio. Então, quando eu escolho compactuar com o pecado, viver com o pecado, o Senhor está vendo tudo isso. Mas o Senhor só começa a agir na minha vida, irmãos, na nossa vida, quando a gente toma coragem, essa coragem de Davi, e pede ao Senhor para Ele sondar. Uma coisa é Deus saber dos nossos pecados. Outra coisa somos nós reconhecer os nossos pecados. E quando Davi pede a Deus para Deus sondar,
Nós já vemos aqui uma pré-inclinação de apresentar diante do Senhor esses pecados e um desejo também de ter esses pecados o quê? Perdoados e libertos desse pecado. E por isso que ele pede, Senhor, sonda-me. Senhor, sonda. Vê, Senhor, se tem algo que não te agrada. Vê se tem algo pecaminoso que está apagando a chama do teu Espírito em mim. E tira isso de mim, Senhor. Não permita que isso permaneça na minha vida, não. Aparta de mim esse pecado. E tem pecados, irmãos, que às vezes acabam tomando conta do nosso coração, que às vezes nem incomodam mais. É uma triste constatação, mas é verdade. Pecados que às vezes não fazem mais nenhuma diferença. Na quarta-feira passada em especial, o pastor Tadeu falou sobre o pecado para a morte. Pecado para a morte. Pecado esse que às vezes nós vamos simpatizando, e sem que a gente perceba, esse mesmo pecado vai nos matando. Morte moral, morte física, e a pior de todas as mortes, a morte espiritual. E é esse pecado, irmãos, que é essa chama que nós não podemos deixar ser abafada, nem tampouco apagada no altar do Senhor. E você, melhor do que ninguém, nós sabemos dos nossos pecados. Davi sabia dos seus pecados. Eu acho brilhante a postura de Davi, que ele sabia dos seus pecados. Ele não repassa o seu pecado para ninguém, ele não culpa ninguém pelos seus pecados. E às vezes é tão comum a nós repassarmos a culpa, né? Davi reconhece seu pecado, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, irmãos. Davi queria ter uma vida de retidão diante do Senhor. Davi queria andar num caminho que agradasse ao Senhor. Um caminho que o levasse para a eternidade também com o Senhor. E é isso que nós almejamos, irmãos, é isso que nós precisamos, é isso que para esse tempo nós precisamos para as nossas vidas também. O autoexame aqui, irmãos, é justamente para isso, é para que eu possa olhar para a minha vida, é para que eu possa olhar para o meu pecado. E eu gosto do autoexame, né, que o apóstolo Paulo, quando vai falar em Coríntios em relação à ceia, ele fala, examine-se, pois. Ou seja, eu examinar a mim mesmo. Não é examinar o irmão, não é examinar a igreja, é eu mesmo me auto-examinar em relação ao pecado que está no meu coração e que está apagando, irmãos, aos pouquinhos, essa chama do altar que Levítico vai dizer que ela precisa estar sempre acesa. É no altar que se encontra o poder divino, irmãos, a graça de Deus sobre nós. E nós não podemos nos achegarmos neste altar de qualquer maneira. E é por isso que Davi pede, Senhor, sonda o meu coração. É por isso que nós também precisamos pedir, Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo errado, Senhor. Vê se tem algo que te desagrada. E tira, Senhor, de diante de mim, para que essa chama não venha se apagar. Talvez nós estejamos vivendo tempo de restauração, de restaurarmos os nossos altares. Talvez estejamos vivendo o tempo de um renovo espiritual na vida da igreja. E eu sei que esse tempo de final de ano e começo de outro ano é um tempo de muitas promessas, é verdade. Muitas promessas. Mas o desejo do nosso coração é que não seja apenas uma promessa de virada de ano, mas que seja um desejo no coração da igreja, dos membros da igreja, de manter a sua vida no altar diante do Senhor. Se estamos num tempo de restauração, que seja restaurado. Se é tempo de construção, que seja construído. Mas que seja algo que venha do fundo do seu coração. Que haja essa intrepidez, essa coragem de Davi em pedir ao Senhor para mostrar. E muito mais ainda, mostrar, reconhecer, confessar e abandonar o pecado.
não deixar que o pecado venha a ser parceiro na nossa caminhada cristã. Nem agora em 2023, nem tampouco em 2024. Vidas no altar, irmãos, a primeira condição é essa aqui, um autoexame. Se colocar diante de Deus, pedir ao Senhor para Ele nos mostrar, não só mostrar, mas para Ele já fazer as mudanças necessárias em que Ele achar fazer em nosso coração, para que não haja impureza ou imperfeições em nossos corações quando nós nos achegarmos diante do altar do Senhor. Amém, queridos? Segunda lição, a terceira das três condições, a segunda condição para nós mantermos a nossa vida no altar do Senhor é uma vida de oração. Eu convido a você agora para ir junto comigo lá em Salmos 145, versículo 18. O versículo vai dizer assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Uma vida de oração. Eu não preciso me prender muito, até porque os dois últimos estudos, falando sobre a eficácia da oração, o pastor Tadeu já retratou, e muito bem aqui, as condições do Senhor atender, como nós devemos orar, pelo que devemos orar, mas a base central da nossa vida precisa ser a nossa oração, uma vida de oração. Se nós queremos manter acesa a chama do altar do Senhor, nós precisamos, irmãos, é imprescindível que nós tenhamos também uma vida de oração. E eu sei que isso é desafiador, irmãos, para todos nós. Percebam que talvez nós tenhamos tempo e façamos talvez tantas outras coisas, mas essa ferramenta ou esse recurso que nós temos e podemos fazer de melhor, que é orar, em muito é o que nós menos fazemos em várias situações. Então, se queremos ter uma vida no altar, é interessante também que nós tenhamos uma vida de oração. Não tem como separar altar de oração. Se altar é a presença de Deus, e se a oração me faz ter comunhão com Ele, é no altar que eu preciso me achegar e me achegar em oração. É através da oração. É na oração que nós nos aproximamos de Deus. É na oração que nós falamos com Deus. É na oração que nós nos colocamos na dependência de Deus. É na oração que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. É na oração que nós conhecemos mais e melhor a Deus. É na oração, irmãos, que nós compreendemos também a vontade de Deus. Porque nem todas as orações Deus irá responder da maneira como nós queremos, ou como nós almejamos. As respostas de Deus, elas são da maneira como Deus quer. Mas a nossa aceitação e a nossa compreensão em muito está ligado em relação à nossa vida de oração. Porque se eu tenho comunhão com Deus, até no meu pedir a Deus vai ser diferente. Até as coisas que eu peço a Deus vai ser uma petição diferente. Até a aceitação das respostas de Deus vai ser diferente. Porque eu tenho uma vida de oração com Deus. Eu tenho esse tempo de oração com Deus. E não só, irmãos, há uma contramão da direção também quando nós oramos a Deus. Nós temos dádivas também quando nós oramos a Deus. A primeira dádiva que nós temos é saber que Deus responde às nossas orações, de que Deus atende às nossas orações. Não há oração em que Deus não atenda. Nós não aceitamos, às vezes, algumas respostas de Deus, é diferente. Mas não há oração em que Deus não nos atenda. Como eu falei, as respostas de Deus não estão condicionadas àquilo que nós almejamos, mas sim àquilo que Deus quer para nós. E talvez a resposta de Deus não é no tempo em que nós queremos, não é da maneira em que nós queremos, não é do jeitinho em que nós queremos. Aceitar tudo isso não é tão fácil. Mas outras dádivas aqui em relação à oração, quando nós oramos,
Uma outra dádiva aqui é nós termos a compreensão de que Deus cuida de nós. A oração traz para nós essa consciência de que Deus cuida de nós. A oração também traz para nós, nos ensina e nos mostra que Deus nos livra dos nossos medos, de que Deus nos toma em seus braços. Outra dádiva da oração, a oração produz paz em nós. Isso é dádiva de Deus, irmãos. Isso é produzido através da oração. Daí a necessidade da oração. Porque é na oração que nós desenvolvemos, irmãos, o amor. É na oração que nós desenvolvemos a comunhão. É na oração que nós desenvolvemos a confiança. É na oração que nós desenvolvemos também a gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. E através da oração que Deus se manifesta também para nós. A nossa obediência em oração, irmãos, detona também da nossa obediência e dependência totalmente dEle. A oração nos torna consciente da necessidade que nós temos de Deus. Nos coloca no lugar em que nós devemos estar, reconhecendo que Deus é Senhor e de que nós somos os servos. Eu estava olhando nesse estudo aqui, aí eu lembrei, né, veio na minha mente assim, eu estava olhando em relação ao corpo humano, as artérias, né, a aorta é uma das artérias principais que nós temos em nossas vidas. E é ela que é responsável em levar o oxigênio, bombear o sangue para o coração e para todos os órgãos do nosso corpo. É essa artéria chamada aorta. E eu fiquei pensando comigo mesmo, assim como essa artéria é importante para o nosso corpo físico, para manter o nosso corpo físico de pé, e eu entendo, irmãos, que a oração também é esse instrumento tão poderoso de Deus para nos manter também de pé, para nos sustentar também de pé. É a oração. Porque é a oração que nos aproxima mais de Deus, é a oração que nos faz ter comunhão mais com Deus. É a oração. Não estou desmerecendo outras partes do culto, não é isso, queridos. Mas a oração, ela é pessoal, ela é íntima. Sou eu e Deus, é você e Deus. Tanto que Jesus, quando nos ensina, quando fala sobre a oração, fala sobre o secreto, é você e Deus. E isso produz em nós, como já falei aqui, tantos benefícios para as nossas vidas. E principalmente para a nossa vida espiritual. Portanto, irmãos, para nós mantermos a nossa vida no altar do Senhor, é imprescindível que nós tenhamos uma vida de oração. E precisamos manter essa chama da oração acesa, irmãos, viva, mais viva do que nunca. Se você já faz isso, meu irmão, minha irmã, glória a Deus por isso. Mas se você ainda não faz, coloque lá também na sua lista de desejos para o próximo ano, uma vida de oração mais acentuada, uma vida de dedicação e oração ao Senhor. Eu já posso garantir para você que não vai ser fácil, mas é necessário, irmãos. Jesus tinha uma vida de oração incessante. Pedro e João tinham uma vida de oração. Os discípulos tinham uma vida de oração. Daniel tinha uma vida de oração. Paulo tinha uma vida de oração. Grandes homens que foram usados por Deus tinham uma vida de oração. O altar da oração desses homens, a chama permanecia sempre acesa. E é isso que o Senhor espera de nós também, irmãos, para esse tempo. É isso que Deus espera de cada um de nós. Vida de oração. E a terceira e último pensamento e última condição é para que nós tenhamos, para mantermos, né, as nossas vidas no altar do Senhor, é necessário também uma vida de trabalho. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, em João capítulo 5, versículo 17 agora.
João Evangelho, capítulo 5, versículo 17. Diz assim o texto: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho, na verdade, era uma das marcas registradas de Jesus. Jesus era intenso, não só intenso, como também intencional. Tudo que ele fazia tinha um objetivo, tinha um porquê. Quando o assunto era reino de Deus, ninguém segurava Jesus. Jesus era literalmente um ditado popular que nós costumamos dizer aqui, né? Era pau para toda obra. Jesus pegava firme mesmo. Nesse contexto aqui de João capítulo 5, ele está sendo questionado. Ele cura um paralítico, mas cura em que dia da semana? No sábado. E aí ele entra em choque com os judeus. Eles começam a questionar a Jesus. Por que Jesus estava fazendo aquilo no sábado? Eles não tinham a compreensão de que Jesus restaurava um estado físico e crítico de um homem. Para eles não importava. O que importava era que Jesus estava trabalhando num dia de sábado. E aquilo levou inquietação àquelas pessoas. E Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amados, o trabalho de Deus é incessante por nós. Nós, às vezes, nem percebemos, nós nem sentimos. Mas Deus tem nos protegido, Deus tem guiado os nossos passos, Deus tem nos guardado, Deus tem provido em nosso favor. Tudo isso é Deus trabalhando por nós o tempo todo. E, às vezes, nós não reconhecemos isso. A ideia de Jesus, quando Jesus fala aqui de que Deus trabalha meu pai trabalha até agora, é de que Deus trabalha o tempo todo, e é essa a verdade. O Senhor trabalha em nosso favor em todo o tempo. Em todo o tempo. E quando Jesus responde, eu trabalho também, eu trabalho até agora também, o meu pai trabalha e eu trabalho também, eu vejo Jesus trazendo para nós essa responsabilidade de trabalho também em relação ao reino de Deus. Porque o trabalho nos aproxima também do reino de Deus. E o trabalho aqui, irmãos, que eu quero dizer e tratar com os irmãos, está relacionado ao trabalho braçal, físico, remunerado? Sim, também. Mas eu quero trazer uma visão espiritual para esse trabalho aqui. Essa expressão trabalho aqui. A igreja, nós entendemos, irmãos, como extensão do reino dos céus. O reino dos céus é a máxima para nós compreendemos muito bem isso. Mas o reino dos céus, ele começa para muitos de nós aqui na igreja. Aqui na igreja. Mas como assim, pastor? Sim, aqui na igreja. Onde a palavra de Deus é pregada. Onde vidas são convertidas, onde corações são quebrantados e aceitam ao Senhor e começam uma nova caminhada. É o local onde a palavra de Deus é vivida. E quando eu digo aqui na igreja, preciso ressaltar isso aqui, igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Esse aspecto aqui de igreja, igrejas totalmente comprometidas com a palavra. E é aqui que nós vivemos a palavra de Deus. Pregamos a palavra de Deus, irmãos. Aprendemos a viver de uma forma digna que agrade a Deus. É a igreja que faz parte do nosso processo de santificação. É aqui que nós aprendemos na escola bíblica dominical. É aqui que nós aprendemos através das reflexões, dos estudos, das pregações. É na igreja. Mas, pastor, não aprendo em casa? Aprende, claro que aprende. Eu não recebo em casa? Recebe em casa, mas é diferente, irmãos. É diferente. É na igreja do Senhor que nós somos fortalecidos, irmãos. É na igreja do Senhor onde juntos nós somos mais fortes. É na igreja do Senhor que nós somos e encontramos proteção, abrigo, acolhimento. É na igreja do Senhor. Na pandemia, recentemente agora, das poucas instituições que puderam ficar abertas foi justamente quem? A igreja. Para receber o quê? Corações e pessoas aflitas, atônitas, preocupadas. Um período de total incerteza, não sabíamos de nada. Mas o que é que estava aberta? A igreja.
Como o quê? Como proteção, como local de alento. Claro, seguindo todos os protocolos de segurança. Mas era a igreja que estava aberta para receber esse momento de crise emocional em que a humanidade passou. Aonde que a humanidade procurou abrigo, irmãos? Na igreja do Senhor, na casa de Deus. As pessoas buscavam alento na casa de Deus. E quando eu falo, irmãos, da ideia de trabalho e vida no altar, e é o que o Senhor deseja de nós em relação à sua casa. Percebam que quando nós temos vida com Deus, vida com a casa de Deus, de certa forma nós estamos trabalhando também para o Senhor e nos dedicando a Ele, nos dando a Ele. Eu sei que às vezes nós não percebemos, irmãos, mas é de uma suma importância a participação de toda a igreja, em todo o tempo, em todos os trabalhos da igreja. O salmista, lá em Salmo 122, versículo 1, ele vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa colocação também é forte, irmãos. Será que isso é uma realidade mesmo? Quando precisamos estar e vir na casa do Senhor? Você vem para a casa do Senhor com alegria, com entusiasmo? Ou você vem, talvez, à casa do Senhor pelo rito, pela religiosidade? Eu preciso ir porque o pastor precisa me ver. Eu preciso estar porque o meu professor precisa me ver. Essa alegria em estar na casa de Deus, é essa a ideia, irmãos, de manter essa chama do trabalho do Senhor acesa também. Eu não sei quanto aos irmãos, mas faz uma falta tremenda. Às vezes, nós que somos pastores, às vezes a gente tira férias, mas é esquisito a gente ficar domingo, às vezes, em casa. É estranho, né, Rosângela? Às vezes, domingo a gente, né, fica assim, relutando ali e, caramba. E às vezes a gente pega uma caroninha, né, vai visitar uma outra igreja, acaba visitando uma outra igreja, até quando estamos de férias, mas sabe aquela falta que faz? Alguns católicos, né, têm no seu carro ali, creio que os irmãos já tenham visto também, há uma expressão dizendo assim: domingo sem missa, semana sem graça. Eu acho interessante aquela colocação deles ali, e essa graça aqui eu vejo em dois aspectos. Graça, né, por ter perdido a alegria de estar participando daquela missa, talvez, e graça de ter perdido as bênçãos daquela reunião. E eu fico olhando para nós, irmãos, enquanto igreja, se é que podemos dizer também a mesma coisa: domingo sem culto, semana sem graça, sem a alegria de estar com os irmãos, sem a alegria de receber da parte do Senhor o que o Senhor trouxe naquele culto, naquela adoração, naquele louvor. Nós precisamos, irmãos, priorizar o trabalho da igreja e a vida em igreja. Vamos juntos aqui ver algumas consequências desse estar juntos. No último fim de semana, nós tivemos aqui alguns musicais de Natal, né? E, diga-se de passagem, muito bonitos, estão de parabéns os irmãos que participaram. Mas eu estava pensando aqui, montando essa reflexão, e fiquei pensando, o que seria da nossa irmã Rosane, que é a regente do coro, né, da parte maior aqui, se não fossem os irmãos se apresentando para cantar? Se não fossem os irmãos vindo ensaiar? O que seria da irmã Lidiane, né, quando foi o coro infantil, junto com a tia Daísa? O que seria se os pais não trouxessem seus filhos aos ensaios para que eles pudessem estar aqui cantando? Parece que não tem nada a ver, né, irmãos? E tem pessoas que ainda falam assim: cantata eu não vou não, porque cantata é um negócio enfadonho, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Para você, meu irmão. Para você. Talvez seja esse auto-engano que ainda tome conta do seu coração. Mas as melodias, quando são apresentadas aqui, elas ecoam, irmãos. E agora, por transmissão, elas chegam em lugares que nós nem imaginamos. Elas mexem com o emocional das pessoas. Elas levam as pessoas aos conflitos, elas preparam as pessoas para quê? Para a ministração da palavra de Deus.
As crianças, quando cantam aqui, né, a gente ri, a gente bate palma, porque é engraçado, é divertido, é gostoso, mas talvez os irmãos não prestem bastante atenção em alguns detalhes. As crianças, quando vão cantar aqui, alguns pais que não são evangélicos vêm aqui para assistir. Os tios vêm aqui para assistir. Os familiares em si vêm aqui para assistir. Recebem a primeira parte cantadas por ela e depois o quê? A reflexão da palavra de Deus. Parece nada, né, irmãos? Mas percebam a importância das pessoas que cantam. E a pessoa, quando chega em nossa igreja tem uma marca muito boa aqui na nossa região de ser uma igreja acolhedora. As pessoas têm prazer em vir aqui. E eu fiquei pensando comigo, as pessoas gostam da maneira como são recebidas aqui em nossa igreja. E é interessante isso, irmãos, porque quem recebe essas pessoas não sou eu, pastor Geraldo, não é o pastor Tadeu, não é o pastor Davi, porque na maioria dos cultos nós já estamos sentados aqui na frente. Quem recebe essas pessoas são os nossos irmãos que estão lá no estacionamento, auxiliando, recebendo. Sejam bem-vindos, que a graça do Senhor esteja com você. São os nossos introdutores que estão ali na porta, prestando seu serviço também ao Senhor. Quem recebe essas pessoas. O nosso culto começa. O ambiente preparado. Alguém preparou esse ambiente. Pessoas prepararam esse ambiente. Os louvores entoados, lindos. Pessoas tocaram os instrumentos. Peça teatral apresentada. Pessoas se apresentaram para encenar. Pessoas se apresentaram para ajudar no Teatro Recarga. Percebam, irmãos, que às vezes são coisas que passam despercebidas por nós, mas que são de suma importância quando o assunto é trabalho para o reino de Deus. E é aí que eu entendo que todos nós, sem exceção, temos parte importante nisso. Porque a pessoa, quando vem, é bem recebida, ouve uma boa música, recebe a ministração da palavra em seu coração, é bem recebida. A pessoa que senta ao lado, apresenta, mostra a Bíblia para ela, auxilia na leitura da palavra de Deus. A pessoa se sente bem, irmãos. Automaticamente a pessoa começa a se identificar com grupos dentro da nossa igreja, dentro da sua faixa etária. E quem ganha com isso, irmãos? Eu pergunto para vocês. O reino. O reino de Deus. Como é triste, irmãos, às vezes, nós nos deparamos com pessoas que não têm nem mesmo essa primícia de estar na casa de Deus, de estar se apresentando para o trabalho do Senhor, de estar se dedicando ao trabalho do Senhor, de estar trazendo seus filhos para a igreja, para juntos aprenderem e crescerem no Senhor. Como nós precisamos disso, irmãos, e como é triste nós olharmos, às vezes, para pessoas que não priorizam isso. É triste constatar, irmão, mas às vezes parece até que é um sacrilégio a pessoa vir à igreja. Já fui de manhã, para que ir à noite? Já fui tal dia, para que ir tal dia? Já fiz isso, para que aquilo? Nós conhecemos pessoas assim, vocês conhecem pessoas assim também, irmãos. E o que é que isso tudo tem a ver? Quando eu paro de ter comunhão com a igreja, quando eu paro de me envolver com a igreja, quando eu paro de me apresentar para o trabalho real na igreja, essa chama do serviço, ela começa a esfriar também dentro de mim. E eu começo a me afastar. Lembra dos pecados para a morte? Eu começo a morrer espiritualmente. Isso é triste demais, irmãos. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, ele vai trazer para nós essa ideia de fé e obra. Ou seja, eu preciso receber, eu preciso alicerçar a minha fé, mas eu preciso trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Tem alguns louvores que eu gosto muito, né? E tem os hinos da harpa cristã. A harpa cristã é maior barato, né?
Tenho ido muito, né, a sepultamentos, e eu chego lá, às vezes eu fico ouvindo, tem sempre uma outra pessoa assembleiana, talvez sendo sepultada, e eles fazem o culto. De tanto eu ouvir, tem um que eu já até aprendi, né, como é o nome do hino? Até anotei aqui para não esquecer. Sim, eu porfiarei. É isso aí, saudosa lembrança é o nome dele. Talvez os irmãos aí que conhecem lá o reteté lá saibam disso. Ele vai dizer assim, ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Eu só aprendi o coro, né, porque de tanto repetir, né, e canta, sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele não posso viver. É da harpa cristã. E de tanto ir, esse hino ficou tanto na minha mente, é gostoso, não sei quantos conhecem, mas é um hino bonito. Mas tem um hino também da harpa cristã, que tem tudo a ver com esse tópico nosso aqui. Vai dizer sobre trabalhai e orai. E ele diz assim, eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aí vem o coro. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, presta atenção, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Tem uns retetés aqui, hein? Estou ouvindo. Tem. Papai Google, né? Mas tem uns retetés aqui, né? Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha. Ô, glória, não falei? Não falei? Mas nós temos também, irmãos, no nosso cantor cristão, no nosso cenário para o culto cristão, vai falar sobre a felicidade no serviço. E vai dizer assim, no serviço do meu rei eu sou o quê? Ô, glória, feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e o quê? Abençoado. A bênção maior do serviço, irmãos, ou no serviço, é nossa. Somos nós que recebemos. E ele continua, proclamando do meu rei a salvação no serviço do meu rei. E aí ele faz aqui uma declaração, né? No serviço do meu rei, o que eu vou fazer? Minha vida farei o quê? Empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Que alegria, irmãos, poder trabalhar para o Senhor. Que alegria poder trabalhar para a igreja, ou na igreja do Senhor. Que alegria manter essa chama do trabalho, ou do serviço, acesa. Queridos, trabalhar para o Senhor. Que essa também possa ser, ou que esse também possa ser um dos pontos do seu desejo lá para 2024. Apenas 3 condições. Vidas no altar do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A primeira delas, o autoexame. Eu não posso me apresentar do Senhor da maneira como eu estou. Eu preciso ter coragem e pedir ao Senhor para Ele sondar o meu coração, olhar o meu coração e purificar o meu coração dos meus pecados. Mas sou eu quem preciso fazer. Uma vida de oração. O Senhor se aproxima de nós quando nós nos aproximamos também dEle em oração, é o que o salmista nos afirma. E o terceiro ponto é uma vida de trabalho. O Senhor precisa de todos nós, e há lugar para todos nós nesta seara, até o dia em que o Senhor nos chamar em sua presença. Que o Senhor nos abençoe, queridos, que o Senhor mantenha acesa e que Ele fortaleça ainda mais esta chama dentro de nós, do autoexame, da vida de oração e desta vida de trabalho. E que em 2024 nós possamos buscar ser melhor do que fomos em 2023. Se foi bom em 2023, que possa ser melhor ainda em
2024. E que o Senhor seja rico em nos abençoar nesta noite também, mais uma vez. Amém, queridos?